amadinho, olá amadinha, que bom é poder estar aqui com você mais uma vez. E hoje eu tenho uma história muito linda para contar para você. Você pode ler essa história lá na Bíblia, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 22. E no capítulo 23, no versículo 25, olha só o que a gente lê. Diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. De quem será que a Bíblia está falando? Sabe, a Bíblia fala sobre vários reis. Reis que foram bons, reis que fizeram coisas boas diante de Deus. E reis, crianças, que fizeram coisas muito feias, que desagradavam a Deus, que deixavam Deus muito triste. E havia um homem chamado Amon. Ele era um rei que ele fez todas as coisas erradas diante de Deus, crianças. A Bíblia nos ensina que nós não devemos adorar outros deuses a não ser o nosso Deus, que nós não devemos ter ídolos. Vocês acreditam que este rei Amon colocou os ídolos dentro da igreja, criança? E aí o povo adorava aqueles ídolos e ele fez todas as coisas erradas. Ele matou pessoas, ele desagradou muito a Deus. E certo dia, este rei morreu. E então ficou no seu lugar o seu filho. E você sabe quantos anos tinha o filho de Amon? O filho de Amon, crianças, era apenas um menino. Você pode ler a história dele lá em 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 1. Olha quantos anos ele tinha. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Apenas uma criança. Mas ainda assim, Deus capacitou muito a vida de Josias. Ele não ficou um menino, ele foi crescendo, crianças, ele se tornou um homem. Mas tudo começou quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E será que ele foi um rei que seguiu o caminho do seu pai? Será que quando nós lemos lá está escrito assim, e Josias fez o que era mal diante de Deus? Não, crianças. Quando nós lemos sobre Josias, a Bíblia diz que Josias foi um rei que agradou o coração de Deus, fez a vontade do nosso Deus. Certa vez, ele amava tanto Deus que ele se preocupava com as coisas de Deus. Ele pediu que fizessem uma limpeza, uns consertos no templo, porque as coisas estavam muito largadas, porque o seu pai não organizava as coisas de Deus. Então, quando aqueles homens, aqueles construtores estavam lá no templo, crianças, você sabe o que eles acharam? Eles acharam a Bíblia, crianças. A Bíblia naquele tempo não era como a que nós temos hoje, que nós temos um livro. Era assim, como um pergaminho, um rolinho. E foi achado pelo sumo sacerdote Ilquias. Quando ele achou, ele levou até o escrivão chamado Safã. Safã foi até o rei Josias e relatou tudo o que havia acontecido. E também disse que os homens haviam encontrado o livro da lei, crianças. Então, o escrivão abriu, crianças, e começou a ler toda a lei ao rei Josias. Conforme ele ia lendo, o rei ia ouvindo, crianças, e ficando muito triste. Por que Josias estava ficando triste? Porque ele estava ouvindo, crianças, que ali estava toda a vontade de Deus para o seu povo e ninguém estava fazendo, porque ninguém lia, porque estava perdido lá no templo, no meio de toda aquela sujeira, da bagunça, no meio de todos aqueles ídolos. Então, quando Josias leu aquilo, ele se humilhou diante de Deus. Ele pediu perdão a Deus por todo o tempo que aquilo tinha ficado perdido. E sabe o que ele fez, crianças? Ele mandou reunir todos os líderes de Jerusalém e de Judá. E lá no templo foi lido então essa lei, para que todos soubessem qual era a vontade de Deus. Ali ele fez uma aliança, ele fez um concerto com Deus, que ele cumpriria aquela lei, que ele iria cumprir. E levou também o povo a fazer um concerto com Deus e a prometer que iria andar segundo aquilo que estava escrito ali. E assim o povo fez. Depois, Josias foi até o templo e mandou que tirassem todos aqueles ídolos que o pai dele havia colocado dentro do templo. Uns ele quebrou, outro ele queimou, ele mandou tirar tudo, crianças, e deixou o templo conforme agradava o coração de Deus. Aquele seria um lugar onde somente Deus seria adorado. E durante
Todo o reinado de Josias foi assim. O que nós aprendemos com Josias? Que Deus pode usar, sim, mesmo você sendo criança. Deus pode usar a sua vida. Talvez, amadinhos, você não vai ser um rei hoje, mas você pode ser um pastor, você pode ser um líder dentro da sua igreja. Deus pode usar você dentro da sua casa, dentro da sua família. A sua oração pode ser ouvida por Deus, porque Ele vai olhar para dentro do teu coraçãozinho, como Ele olhou para o coração de Josias. Josias não seguiu o exemplo do seu pai, que foi muito mal. Às vezes, nós temos pessoas assim à nossa volta, pessoas que nos dão um mau exemplo. Mas não é porque elas fazem que nós temos que fazer. Olha o que Josias nos ensina. Ele olhou, sabe para quem? Ele conhecia a história do rei Davi. E ele seguiu o exemplo do rei Davi, diz a palavra. Ele sabia que o rei Davi era um homem que agradou o coração de Deus, que foi um rei temente ao nosso Deus e que fez tudo o que Deus queria. E foi isso que ele fez. E é por isso que nós lemos lá no 2 Reis 23, versículo 25, nós lemos assim. Antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, igual a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca levantou-se outro igual. Olha como Josias agradou o coração de Deus. Como será a sua história, amadinho? Se nós fôssemos ler a tua história, estaria assim? Que não houve ninguém como você que agradou o coração de Deus? Que você possa aprender isso. Seguir o exemplo de boas pessoas, pessoas que estão te dando exemplos, que estão sendo lidos na palavra de Deus. Que você possa aprender com o rei Josias, que Deus pode sim usar uma criança, quando ele olha e vê a pureza do coração. O meu desejo é que o Senhor Jesus encontre em você um coraçãozinho igual ao do rei Josias. Que você tenha uma linda e uma abençoada semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!